Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Michael Reynolds sempre acreditou que a dignidade era inegociável. Essa convicção, forjada ao longo dos anos, tornou-se um pilar fundamental de sua vida. Nos círculos mais influentes em que atuava, cercado por negociadores astutos, executivos ambiciosos e investidores com exigências incessantes, ele sabia que muitos estavam dispostos a sacrificar sua integridade por ganhos imediatos. Mas ele não. De origens humildes em um bairro operário de Oakland, Michael aprendeu que o verdadeiro poder não vem de títulos ou riqueza, mas do respeito aos outros e, mais importante, a si mesmo. Quando fundou Soluções Inovatech em uma pequena garagem com 2 amigos de longa data, não era para acumular riqueza a qualquer custo, mas para criar um espaço onde inovação rimasse com humanidade. Navegar pelas águas turbulentas do mundo dos negócios nunca foi fácil. Michael foi frequentemente subestimado, julgado por suas origens humildes, às vezes ignorado em reuniões importantes por se recusar a aceitar concessões duvidosas. Mesmo assim, ele perseverou, e cada obstáculo fortaleceu sua determinação. Mas naquele dia, a bordo de um voo de primeira classe, aquele cantinho de luxo supostamente símbolo de sucesso e conforto, uma injustiça trivial despertaria nele uma raiva surda, há muito contida, mas nunca extinta. Não foi tanto a recusa da refeição vegetariana reservada que o chocou, mas a profunda sensação de ser invisível, privado de sua identidade e de seu valor, como se não passasse de mais um passageiro, um número anônimo. Essa frustração, misturada a um desafio pessoal, foi o consumindo aos poucos. Michael compreendeu que aquela pequena afronta era apenas uma gota no oceano de discriminação e indiferença que ele próprio enfrentará ao longo de sua carreira. Aquele momento não era mais simplesmente uma questão de serviço fracassado, mas uma luta pelo reconhecimento de sua humanidade, pelo respeito que todo ser humano merece, independentemente de sua posição social. Ele se lembrou de seu pai, um homem simples, trabalhador e orgulhoso, que lhe incutira o valor da dignidade nos gestos mais modestos. Pensou também em todos aqueles que, como ele, tiveram que lutar contra o preconceito e os olhares de desdém. No silêncio abafado da cabine, Michael sentiu aquela raiva latente se transformar em uma força silenciosa, uma energia pronta para se afirmar. Ele sabia que não deixaria essa injustiça passar em branco. Não desta vez. Poucos minutos após a decolagem, Michael olhava pela janela, com os olhos fixos no azul infinito do céu. As nuvens rolavam lentamente lá embaixo, suaves e pacíficas, como ilhas suspensas no vazio. De fora, ele parecia sereno, impassível, quase meditativo. Mas por dentro seus pensamentos giravam, agitados como um mar sob a superfície calma. Ele pensou na reunião crucial que o aguardava em Nova York. As horas de preparação, os riscos colossais da fusão, as centenas de empregos em jogo. Relembrou mentalmente os pontos-chave a serem abordados, as personalidades a serem convencidas. Preparou-se como um estrategista com cada detalhe cuidadosamente previsto. Mas esse momento foi interrompido pela voz educada de um comissário de bordo que se aproximou com um sorriso profissional. Senhor Reynolds, sua refeição vegetariana será servida em alguns instantes. Michael virou-se lentamente para ele, balançando a cabeça com aquele seu sorriso discreto. Muito obrigado. Então, ele voltou à sua contemplação. Não era particularmente exigente quando viajava. Sempre pedira pouco, mas esperava que esse pouco fosse rigorosamente respeitado. Era uma questão de princípio, não de luxo. Minutos se passaram. Bandejas foram distribuídas ao seu redor, os outros passageiros começaram a desdobrar seus guardanapos, escolher seus vinhos e abrir seus pãezinhos quentes. O balé do serviço de primeira classe estava a todo vapor, mas nada lhe ocorreu. Michael ergueu os olhos, intrigado. Então, finalmente, o mordomo reapareceu. Mas, desta vez, seu rosto já não demonstrava a mesma confiança. Ele estava claramente evitando o olhar dela. Seu maxilar estava ligeiramente tenso, seus movimentos mais hesitantes. Sinto muito, senhor, disse ele, colocando um copo d'água na mesa sem nem ousar olhar para cima. Parece que não há mais refeições vegetarianas disponíveis a bordo. Michael franziu a testa sem demonstrar raiva. Ele não era um homem de explodir, mas sabia ser direto. Como? Reservei esta refeição com várias semanas de antecedência e ela foi confirmada pelo seu atendimento ao cliente. Você poderia verificar isso? O mordomo congelou por um segundo, depois assentiu apressadamente. Vou ver o que posso fazer. Ele desapareceu no beco sem dizer mais nada. Michael acomodou-se um pouco mais confortavelmente em seu assento de couro,
tentando esconder o peso que o apertava no peito. Apoiou os braços nos apoios e cruzou-os, como se quisesse se proteger internamente. Não queria causar uma cena. Nunca precisou. Sua voz, geralmente calma e comedida, muitas vezes era melhor do que um grito. Mas naquele preciso momento não se tratava apenas de uma refeição. Tornará-se uma questão de princípios, um indicador sutil de desprezo invisível. Esta refeição não foi um capricho. Foi um pedido antecipado, validado e registrado. Foi uma promessa cumprida entre um cliente e um prestador de serviços e, além disso, foi um símbolo de reconhecimento e respeito devido a todos os seres humanos. Poucos minutos depois, o comissário voltou com uma bandeja de plástico branca, preenchida às pressas com uma refeição padrão, não vegetariana. Não era o que ele havia pedido, e sem uma palavra de explicação ou arrependimento. É isso que temos, senhor, ele disse simplesmente, colocando a bandeja na prateleira. Michael levantou lentamente a cabeça, deixou seu olhar deslizar sobre o prato e então calmamente colocou seu livro aberto de lado. Entendo que pode haver erros, respondeu ele calmamente, mas ignorar uma solicitação confirmada, especialmente na primeira classe, é uma infração grave. O comissário desviou o olhar, como se estivesse envergonhado, mas sem tentar consertar a situação. Não ofereceu compensação nem solução. Foi então que outro membro da tripulação se aproximou, uma mulher com um olhar mais penetrante e um tom mais seco. Senhor, o senhor não é o único passageiro a bordo. Estamos fazendo o que podemos. Essa frase, dita sem agressividade aparente, mas carregada de arrogância, fez com que um calor surdo subisse à garganta de Michael. Ele sentiu o coração acelerar e o maxilar ficar ligeiramente tenso. Ele respirou fundo. Uma vez. 2 vezes. Seus dedos apertaram o braço da cadeira, depois relaxaram. Fique calma. Não é nada pessoal. Nunca é pessoal. Mas também não é justo. Ele desviou o olhar, tentou pensar em outra coisa e se refugiou nas memórias. Durante o voo, enquanto os outros passageiros desfrutavam tranquilamente de suas refeições, Michael olhava fixamente para a frente ausente, congelado em memórias silenciosas. Lembrou-se de seu pequeno apartamento em East Oakland, do cheiro de café morno que o acompanhava todas as noites, das horas passadas em frente à tela. Sozinho com suas linhas de código. Viu-se novamente jovem e sedento de sucesso, mas sem ninguém que acreditasse nele. As noites sem dormir, os bugs inexplicáveis, as rejeições de financiamento. Lembrou-se das portas fechadas, dos olhares condescendentes dos investidores que deixavam claro, sem palavras, que ele não tinha o pedigree nem a cara necessários para administrar uma empresa. E ainda assim, ele persistiu. Tijolo por tijolo, ele construiu soluções Inovatec hoje. Sua empresa emprega mais de 7.000 pessoas em todo o mundo. Colaborava com governos, hospitais e universidades. E Michael, sempre discreto, nunca buscou bajulação. Nunca exigiu tratamento especial. Pedia apenas uma coisa: respeito. E agora, em 2025, a bordo de um avião onde pagou 5 dígitos por uma passagem, ele foi recebido com o mesmo desprezo silencioso, a mesma indiferença disfarçada de erro logístico. Se eu, Michael Reynolds, CEO de uma multinacional, sou tratado com tão pouca consideração. Ele pensou com o coração pesado, então quantos outros sofrem pior? Sem nunca poderem se defender? Ele pensou em seus colegas, em seus antigos mentores, no jovem desenvolvedor ganês que contratara depois de vê-lo dormindo em um cibercafé porque não tinha onde ficar. Pensou em todas as pessoas que teve que ajudar em um mundo que te esmaga assim que você sai da linha. Não se tratava de comida. Tratava-se de valor. O que você representa aos olhos dos outros, sem nem mesmo abrir a boca. Michael não disse mais nada. Ele não comeria o que lhe for imposto. Não por orgulho. Por princípios. Ao pousar no aeroporto JFK, o avião deslizou suavemente sobre a pista com as rodas rangendo contra o chão úmido da cidade de Nova York. Enquanto os outros passageiros se levantavam, pegavam suas malas ansiosamente e conversavam em voz baixa, Michael permanecia imóvel. Ele olhava para frente, as mãos entrelaçadas no colo, o rosto firme, mas calmo. Uma calma enganosa. A de um homem que acabará de tomar uma decisão irrevogável. Ele abriu o telefone lentamente e descou um número sem precisar consultar o diretório. Claire? É o Michael. Escute com atenção. Quero que você ligue para a gerência da companhia aérea imediatamente. Não para o atendimento ao cliente nem para algum intermediário. O presidente precisamos consertar isso imediatamente. Esse tipo de comportamento não só é inaceitável, como também é revelador. Ele ouviu o colega confirmar em um tom rápido e ríspido. Então desligou a ligação. Não estava bravo. Estava determinado.
Ele esperou que os últimos passageiros saíssem da cabine. Então, levantou-se. Com passos lentos e medidos, saiu do avião. Assim que entrou no terminal, os primeiros funcionários da companhia aérea, em uniformes impecáveis, formaram uma fila perto da ponte de embarque para cumprimentar os passageiros. Eles não tinham ideia do que aconteceria em seguida. Michael parou a alguns passos deles. Examinou seus rostos, procurando aquele que parecia ter a posição mais alta. Falou suavemente, mas sua voz era ouvida. Autoritária, calma, afiada. Olá, meu nome é Michael Reynolds. Sou o CEO da Inovatech Solutions, uma empresa que trabalha com diversas companhias aéreas ao redor do mundo. Um murmúrio baixo percorreu a equipe de solo. O nome, agora pronunciado, ressoou como um choque elétrico. Olhos se encontraram, alguns se endireitaram desconfortáveis. Michael continuou com o olhar penetrante sem levantar a voz. Neste voo, me negaram um serviço que eu havia reservado e pago. Não foi um simples erro de bandeja. Foi desprezo declarado, indiferença arrogante, uma forma sutil de me fazer saber que eu não contava. Ninguém ousou interromper. Os bondes mal podiam ser ouvidos ao longe, os anúncios do aeroporto estavam borrados e toda a atenção estava voltada para o homem parado, sozinho, mas inabalável. Acabei de informar minhas equipes. Com efeito imediato, encerraremos todas as parcerias com a sua empresa. Todos os nossos contratos, todas as rotas reservadas para o ano, estão suspensos. Além disso, exigi que a tripulação responsável seja imediatamente dispensada de suas funções. Os rostos empalideceram. Uma jovem agente de solo, visivelmente impressionada com a reviravolta dos acontecimentos, aproximou-se em busca de palavras. Senhor Reynolds, lamentamos muito. Este foi provavelmente um incidente isolado, um erro de coordenação. Michael olhou-a diretamente nos olhos, sem hostilidade, mas com uma intensidade que a forçou a desviar o olhar. Um erro? Você está errado. Um erro é um guardanapo esquecido. Um erro é uma bandeja com etiqueta errada. O que eu sofri foi um tratamento degradante, sem nenhum pedido de desculpas, sem nenhum esforço para corrigir. E se pode acontecer comigo, provavelmente acontece com muitos outros. Ele fez uma pausa, examinando cada olhar do grupo. O respeito nunca deve depender do status aparente de um passageiro. Seja servindo a um CEO ou a um jovem estudante em viagem, dignidade é o mínimo. A sua era inexistente. Ele deu-lhes um breve aceno de cabeça, depois se virou e sua figura ereta caminhou lentamente pelo corredor do terminal. Mais tarde, em seu escritório com fachada de vidro em São Francisco, Michael estava em frente à grande janela saliente, com as mãos nos bolsos, observando as luzes que pontilhavam a cidade. A noite caía sobre a baía, mas sua mente estava lúcida. Ele relembrou o incidente não com satisfação, mas com seriedade. Não agira por capricho, nem para bajular o ego. Sabia muito bem de onde vinha para se entregar a esse tipo de vaidade. Pensou em Claire, na sua equipa, nos seus parceiros, em todos aqueles que são maltratados sem terem meios para reagir. Pensou nos jovens, nas minorias, nos funcionários de serviços que são ignorados em hotéis e restaurantes. Naqueles que todos os dias engolem a sua dignidade para não perderem o seu cargo. Ele sentou-se lentamente, pegou seu caderno e escreveu uma frase simples. O poder não serve para esmagar, ele serve para endireitar o que está torto. Ele fechou o caderno, largou a caneta e murmurou para si mesmo. Não fiz isso por mim. Agi pelo que represento. E por aqueles que muitas vezes ignoramos. Então ele pegou o telefone. Claire, organize uma reunião. Quero lançar uma iniciativa para melhorar as condições de serviço no transporte público. E desta vez, não vamos apenas conversar. Alguns dias depois, a notícia se espalhou rapidamente pelo país. Os primeiros rumores circularam em fóruns profissionais e redes sociais. CEO recusa voo VIP após ser desprezado na primeira classe. Então a mídia empresarial o pegou. O nome de Michael Reynolds, já bem conhecido no mundo da tecnologia, apareceu em noticiários de TV, em manchetes de revistas e nos feeds do Twitter de influenciadores de negócios e aviação. A companhia aérea, inicialmente silenciosa, foi forçada a reagir à pressão pública. Em um comunicado oficial declarou: pedimos desculpas ao Sr. Reynolds pelo infeliz incidente a bordo do voo 1421. Reconhecemos que ocorreu tratamento inadequado e estamos comprometidos com uma revisão abrangente de nossos padrões de serviço e treinamento de equipe. Um esforço de comunicação foi lançado. Falava-se em novas políticas de diversidade, programas de conscientização do cliente e parcerias com ONGs. A empresa tentou salvar sua imagem com gestos visíveis. Michael então recebeu uma série de convites.
voos em classe executiva com todas as despesas pagas, estadias em salões privativos, reuniões com altos executivos da empresa para troca de experiências. Ele recusou todas. Em entrevista a um grande jornal, ele explicou de forma simples: não é uma recompensa que estou buscando, é uma mudança de verdade. Não estou interessado em tratamento especial. O que eu quero é que ninguém, absolutamente ninguém, passe pelo que eu passei, nem hoje nem amanhã. O que Michael sentiu naquele avião, ele sabia, era apenas um eco do que milhares de outros suportavam todos os dias. Um olhar condescendente, um serviço degradante, uma palavra de desprezo, uma forma silenciosa de rejeição, muitas vezes invisível para aqueles que não são o alvo. Uma ideia estava se formando em sua mente. Ele tinha influência, ele tinha os meios, ele tinha legitimidade. Então, por que não torná-la concreta? Ele reuniu sua equipe de comunicação, seus especialistas jurídicos e seus parceiros de tecnologia. Juntos fundaram uma nova iniciativa, Dignidade em Primeiro Lugar. O seu objetivo era claro: criar uma marca independente para empresas de transporte, hotelaria e serviços, baseada em respeito, justiça e dignidade de clientes, quem quer que sejam. Cada empresa que desejar exibir o selo estará sujeita a uma avaliação completa, tratamento de clientes, diversidade na equipe, treinamento em comunicação compassiva, gerenciamento de conflitos, etc. Michael contou com a ajuda de especialistas em justiça social, ex-funcionários de atendimento ao cliente e viajantes que sofreram discriminação. Ele queria que a iniciativa fosse baseada na realidade, não em promessas de marketing. Em uma palestra na Universidade de Colômbia diante de centenas de estudantes de administração e direito, Michael concluiu seu discurso com estas palavras: vão lhe dizer que o cliente sempre tem razão. Eu lhe digo que todo ser humano tem direito ao respeito, mesmo que não tenha nenhum, há uma razão para ser criado. O poder nunca deve fazer você esquecer de onde veio, nem permitir que você trate os outros como invisíveis. Eu tive sucesso, sim, mas não me esqueci dos dias em que ninguém sequer me olhava nos olhos. Hoje falo por aqueles que ainda não olham para mim. Aplausos estrondosos irromperam no auditório. Várias pessoas se levantaram. As palavras de Michael ressoaram como uma verdade frequentemente ignorada em altos cargos. A experiência naquele avião, embora tão banal quanto injusta, acendeu algo dentro dele. Um fogo antigo, uma memória coletiva e pessoal que ele carregou silenciosamente por toda a vida. E desta vez, ele não a deixaria se apagar. Michael Reynolds compreendeu que sua história se estendia além de si mesmo. Ele havia se tornado, apesar de si mesmo, um símbolo, e pretendia honrar essa posição, não para sua própria glória, mas pela justiça. Porque no fundo, o que ele sempre defendeu, na tecnologia, na vida, no serviço, era a mesma coisa. Dignidade não é negociável. Ela é defendida.